Então, nós hoje vamos falar sobre um texto no Evangelho de João, capítulo 3, de 22 a 30. Na semana passada eu falei sobre a mensagem João, Elias, Eliseu. Hoje, e esse João, Elias, Eliseu como sendo uma mesma unção, né? A unção de Elias estava sobre João Batista e sobre Eliseu. João Batista era o Elias que precederia o Messias, e assim ele cumpriu essa missão. Mas falei como esses três homens de Deus representando três montes, porque a igreja nos últimos dias, ela tem o desafio de alcançar um estágio espiritual, um status, uma condição de fé, de maturidade, para liberar, para trazer a plena manifestação do reino de Deus na terra, né, como preparação para a volta de Jesus. Jesus vai reinar, e ele vai reinar tendo conquistado os reinos deste mundo legitimamente através do corpo, da igreja. Então, hoje, nós vamos dar uma continuidade sobre esse assunto, falando desse primeiro monte que eu estou chamando de Monte João. Eu vou ler, então, o texto, compartilhar a tela com vocês, aqui no Evangelho de João, capítulo 3, de 22 a 30. Depois disto, foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enom, junto a Salim, porque havia ali muitas águas, e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse: O homem não pode receber coisa alguma, se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que disse: Eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, muito interessante esse texto, né? Ele mostra vários aspectos assim da pessoa de João. E esse monte que eu estou dizendo, que eu estou dando o nome de João, esse monte que é subida na comunhão com Deus, na estatura do relacionamento, representa a subida no crescimento espiritual. E este trecho, ele traz vários aspectos assim que João demonstra. Na pregação dele, ele falava sobre arrependimento, sobre mudança de vida, mudança de comportamento, né? E esse é um ponto básico na vida cristã, a gente buscar o arrependimento, se abrir, porque, na verdade, arrependimento é Deus quem gera em nós. A gente não é capaz de produzir, de gerar um genuíno arrependimento. Mas, como temos livre arbítrio, nós somos capazes de bloquear o que o Espírito Santo quer fazer.
Então, quando Jesus diz arrependei-vos e convertei-vos, ele está dizendo que nós temos uma participação nisso, né? Que nós temos o que fazer. Então, como eu disse, não geramos o arrependimento, mas podemos bloqueá-lo. E como que a gente se arrepende? Admitindo nossos erros, falando para Deus, falando desse erro. Sabe, não é fácil você admitir o erro. E não é fácil você chegar para Deus e dizer: Deus, eu estou errado nisso. Fulano falou comigo. Então, quando você fala para Deus, meio que você também está falando para você. E admitir o seu erro perante Deus faz parte do processo do arrependimento. E aí, esse é o feijão com arroz, é a base, né, do processo de mudança. A gente meio que vai se arrependendo daquele comportamento, daquele pensamento, daquelas ações, uma vez, duas vezes, e Deus vai trabalhando, vai amassando barro, moldando o nosso caráter, santificando a gente, mudando a nossa vida. Então, nesse subir este monte que eu estou chamando de João, monte da maturidade, do crescimento, da santificação, arrependimento é fundamental. Porque este arrependimento ele vai levar, com o tempo, a mudança do caráter. Deus vai entalhar em você o caráter de Cristo. Veja, nesse texto que nós lemos, no verso 25, disse: houve uma questão entre os discípulos de João e os judeus acerca da purificação. Então, estava havendo uma disputa sobre questão religiosa, ritos de purificação, como fazer, cerimoniais, essas coisas assim. E os discípulos de João, eles já foram falar com João que Jesus estava batizando e que muita gente estava indo ter com Jesus. Olha, ali já estava querendo também haver uma disputa entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus. E esses discípulos, naturalmente, queriam que João também assumisse como que uma defesa do seu ministério e entrasse nesse jogo, nessa disputa. O ministério de João com o ministério de Jesus, os discípulos de João com os discípulos de Jesus. E João disse, eles disseram, e foram ter com João e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. Então, eles queriam esse clima da competição, esse clima da disputa. Quem está certo, quem está errado, quem é mais, quem é menos. Essa é uma coisa muito forte na nossa natureza humana, essa competição desmesurada. Competir é importante, estimula, motiva a buscar um aperfeiçoamento, né? Mas a competição desmedida ela é muito maluca, é muito adoecida. E qual foi a resposta de João? João respondeu e disse: o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: não sou Cristo, mas sou enviado adiante dele. Então, João respondeu aos discípulos dizendo: olha, não entra nessa pilha aí de competir, nessa coisa errada. Eu falei, eu não sou Cristo. Eu fui enviado adiante dele. Vocês são testemunhas que eu disse isso. Então,
João mostra aqui uma clareza que ele tinha do seu lugar, do seu papel, quem era ele, quem era Cristo, e que ele não estava nessa de disputar espaço, de ficar medindo-se com Cristo. Ele tinha clareza de que Jesus era o Messias. Ele tinha clareza de que ele era o predecessor, aquele que veio antecedendo, preparando os caminhos do Senhor. Então, ele tinha clareza de quem ele, João, era, qual era o papel dele. E nessa caminhada para o monte da santidade, da maturidade, esse é um assunto fundamental. O assunto de quem sou eu no corpo de Cristo? Quem é o meu irmão? Né? O assunto de hierarquia, né? De autoridade. Eu me coloco debaixo das mãos do Senhor e eu reconheço a autoridade do Senhor no meu irmão. Então, eu me coloco, eu me submeto ao meu irmão. Eu aprendo a submeter-me. Pedro fala lá, submetei-vos uns aos outros. Então, João tinha clareza disso. Ele não entrou nessa disputa que os discípulos já estavam começando a estabelecer lá com os judeus sobre temas religiosos, e os discípulos vêm para ele tentando chamar ele para uma disputa com Jesus, aí começar uma disputa, uma competição entre os discípulos de João e os de Jesus. Ele não entrou nessa. Então, subir esse monte, amadurecer, significa aprender esse tipo de princípio do reino de Deus, o princípio da hierarquia, o princípio de reconhecer quem é quem, mas não é reconhecer pelo olhar humano, pela lógica, pelo status, pelo jogo de poder, pela política religiosa. É reconhecer quem é quem em Deus. Né? É reconhecer quem tem a unção, quem está no lugar de autoridade que o Senhor o colocou. E aquele que está no lugar de autoridade não vai exercer a autoridade pelo seu próprio punho, se afirmando como o chefe, eu sou, tem que me obedecer. Jesus falou, olha, que quem tiver mais autoridade, quem tiver mais unção, vai servir. Se coloque como servo. É assim que eu estou entre vocês. Nem por isso Jesus deixava de ter liderança. Então, esse é um assunto fundamental para a igreja amadurecer. Cada um tem o seu lugar. O Senhor tem uma bênção para você. Ele tem um lugar para você no corpo de Cristo. Ele tem papéis e funções para você desempenhar. Ele tem uma missão para você. E é tudo conectado. Primeiramente com ele e também com o corpo, com o povo de Deus. Então, para que isso aconteça, tem uma frase de João, né, que ele diz no verso 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Então, ele estava falando do ministério de Jesus crescer, se aprofundar. E o ministério dele reduzir. E eu creio que havia esse clima, né, de competição, o risco disso ficar travando os propósitos de Deus, o risco disso criar assim um emaranhado de disputa entre os discípulos de João e os discípulos de Jesus,
de modo que Deus até permitiu que João fosse preso, né? Herodes, João era um profeta, profetizou, falando contra o pecado de Herodes, porque ele havia tomado como mulher a esposa do irmão dele, ou seja, a cunhada, mas ele era o rei e enquadrou lá o irmão e fez isso, e João denunciou isso como errado, como pecado. João, como profeta, denunciava, falava do erro. E eu acredito que não só Herodes ficou aborrecido, mas muito mais ainda Herodias, que era o nome dessa mulher, e acho que ela ficou botando pilha lá e Herodes acabou prendendo João. E de vez em quando Herodes chamava João para falar, para ouvir, porque ele gostava de ouvir João falar. Mas no dia do aniversário dele, ele deu um banquete para os grandes, e a filha de Herodias dançou na frente de Herodes, ele já tinha tomado lá um vinho, né? E quando ela terminou de dançar, ele, no orgulho lá do reino dele, do domínio dele na frente de todos, falou para a menina: pede tudo que você quiser, até metade do meu reino. Era uma forma de dizer que a menina não ia pedir metade do reino na prática. Mas ela pediu licença, saiu, foi lá falar com a mãe, e a mãe disse: manda pedir a Herodes a cabeça de João Batista. João Batista estava preso nas masmorras do palácio de Herodes, nas prisões lá. E o pedido chocou. E Herodes ficou muito chocado, constrangido, mas estava na frente lá daqueles grandes do reino dele, mandou os guardas irem lá e matar João. Então, pouco tempo antes disso acontecer, João havia questionado, mandando seus discípulos perguntar a Jesus se ele era o Messias mesmo, ou se eles deveriam esperar por outro. Ali uma coisa interessante, porque João, ele era um homem de Deus, ele era um ungido do Senhor, ele era um profeta. Jesus deu testemunho dizendo que, dentre os nascidos de mulher, ele era o maior profeta. João encerra o ciclo dos profetas da velha aliança. Ele era o último. E Jesus disse que os da nova aliança, do reino, o menor deles seria maior do que João, porque era uma outra categoria, é uma outra dimensão de aliança. Isso não desqualifica a primeira aliança, nem os profetas da primeira aliança. Mas João, preso, ele, embora ele tenha tido uma vida de santidade, separada, ele viveu mais nos desertos, ele comia mel silvestre, gafanhotos, era uma pessoa, vamos dizer, bem rústica, bem fora do mundo, bem fora da hipocrisia, bem fora da sociedade, assim. Ele foi educado por pais judeus, ele frequentou o templo, ele frequentou a sinagoga, ele conhecia a cultura judaica. E a mentalidade judaica era: quando o Messias vier, ele vai reinar. Quando o Messias vier, ele será filho de Davi, e como filho de Davi vai reinar no trono em Jerusalém. E o Messias reinando no trono de Jerusalém, o filho de Davi, ele vai reinar sobre toda a terra. E, de fato, as profecias falam disso, que o filho de Davi vai reinar em Jerusalém sobre toda a terra. Mas havia um mistério de Deus, que era o mistério de vencer, o Filho de Deus, vencer Satanás, derrotar o diabo, vencer o pecado, reconciliar o homem, salvar toda a humanidade. A aliança de Deus com Abraão era um meio pelo qual Deus
preparou aquele povo com os oráculos, com as palavras, com os profetas, com uma cultura mais centrada em Deus, preparar para a vinda do Messias, o Salvador da humanidade. Esse mistério estava escondido aos olhos dos judeus. Então, João, como bom judeu, pensava: ora, como assim, Jesus? Você é o Messias e estou eu aqui na cadeia? Tu és mesmo ou vamos esperar outro? Então, Deus permitiu João, aquela expressão que ele falou, convém que ele cresça e eu diminua, foi no nível radical. Radical. O Senhor permitiu que Herodes cortasse a cabeça de João. Isso é forte. E isso, para nós, na questão de subir o monte que eu estou chamando João, o que isso significa? Significa que aqueles que buscam a Deus e amadurecem e têm comunhão vão se tornar mais sensíveis ao Espírito Santo. Vão avançar nesse, convém que ele cresça e eu diminua. Vai chegar um ponto que quem vai dirigir aquela pessoa é o Senhor. Porque enquanto você resolve a sua vida do seu jeito, pensa da sua visão, faz as suas escolhas, e você serve a Deus, vai na igreja, você o tempo todo está dirigindo a sua vida do seu jeito, do seu modo, seu estilo de vida. Mas aqueles que amadurecem, eles vão aprendendo a obedecer ao Senhor. Jesus disse para Pedro: quando você era moço, você se vestia. Você botava a sua roupa, você fazia, acontecia, ia para cá e para lá. Mas quando você for velho, outro vai te vestir. O que Jesus estava falando para Pedro? O Espírito Santo vai revestir sua vida, Pedro. E você vai aprender a obedecer a esse Espírito Santo que vai revestir você. Então, esse Monte João significa essa maturidade onde a gente vai cada vez mais obedecendo à voz do Espírito, ao mover do Espírito, ao sentir, ao pensar, ao querer, o nosso pensar, o nosso sentir sob a unção, debaixo da direção do Espírito Santo. É maturidade. E Deus está chamando uma geração inteira para subir esse monte. Deus está chamando homens e mulheres que têm fé e coragem, não numa obsessão religiosa de autocontrole, de se impor uma disciplina radical, mas num relacionamento vivo de comunhão, de aprendizado, dia a dia, subindo esse monte da comunhão, aprendendo a centralizar seus sentimentos, o seu pensar e o seu querer no Senhor. Deus está chamando homens e mulheres nesta geração para subir esse monte e permitir que Cristo seja a cabeça, o cabeça do corpo. Que Cristo reine na vida dessas pessoas. Então, esse convém que ele cresça e eu diminua é forte. Mais do espírito e menos da alma. Precisamos mais da direção do Senhor e menos das nossas opiniões. Precisamos mais revelação. Precisamos ser mais guiados pelo Espírito de Deus do que pelo nosso próprio coração. Porque quanto mais a gente é guiado pelo Espírito de Deus, mais o fruto do Espírito pode se manifestar em nós.
Olha que interessante, no verso 29, o que João fala. Os caras vieram trazendo aquela noção de competição, de disputa, e aí ele responde: aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois, já este meu gozo está cumprido. Então, João, ele sabia que Cristo era o noivo, o esposo. E ele estava ali como um assistente do esposo. Naquele tempo, tinha. Hoje, nos Estados Unidos, ainda tem assim uma amiga que é escolhida para ela ajudar a organizar a festa e ficar como uma mestre de cerimônia da festa, né? Então, naquele tempo, os judeus escolhiam um amigo muito chegado para ele funcionar como mestre de cerimônia, ajudar na preparação, na organização. E aí esse cara ficava um pouco mais destacado da congregação, porque o que ocorria? A noiva vinha com o pai, entrava, toda a congregação era organizada, esperando para o casamento. E o noivo, ele vinha de fora. Às vezes vinha cantando, vinha dançando, vinha tocando, ele vinha de longe. E o amigo do noivo, ele é quem anunciava: oh, o noivo chegou! O amigo do noivo é quem dizia para as pessoas darem os últimos retoques. Aí, por exemplo, as 10 virgens estavam dormindo porque tardou o noivo, aquela história. Aí elas acordaram e as prudentes tinham azeite de reserva, acenderam as suas lâmpadas. As tolas não tinham azeite de reserva. Então, falar do casamento. Esse noivo chegando. E João diz assim: olha, eu sou o que assiste. Eu sei bem quem eu sou, eu sei bem quem é Jesus. Eu sei bem qual é o meu lugar. E eu estou alegre por ouvir a voz do esposo. Eu estou satisfeito com o que Deus me fez ser. Este meu gozo já está cumprido. Então, quanto mais de Cristo em nós, mais Deus vai trabalhar na gente a nossa identidade, o nosso amor próprio, o nosso valor próprio, porque Deus quer fazer de você uma pessoa digna. Deus quer fazer de você um filho, uma filha dele. Veja bem, o Senhor chamou você para ser filho de Deus, filha de Deus. E João, na sua carta, primeira carta, capítulo 3, ele diz: olha, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. A gente não tem noção do que é isso. Então, subir o monte de João também significa não só deixar que o Espírito Santo entale em nós o caráter de Cristo, mas que a gente tenha comunhão e o fruto do Espírito, que a nossa comunhão com Cristo vá crescendo e o fruto da alegria, da mansidão, da paz, da fé, da comunhão, da compaixão, da benignidade, da misericórdia, esse fruto do coração do Senhor flua em nós. Aí a gente vai olhar uns para os outros com misericórdia. Aí, quando Deus abençoar o meu irmão, eu vou me alegrar. Quando houver dor na vida do meu irmão, eu vou me entristecer. Mas não vou ficar eu disputando quem é maior. O meu lugar, o lugar do outro. Chega para lá. Uma vez Deus deu uma visão que era uma reunião que as pessoas estavam todas arrumadas, assim, com roupa de gala, de festa e tal. E as pessoas, elas ficavam se medindo com salto alto, e para vendo que era maior, aquele jogo assim
de status, de estética, de beleza. Miséria humana. Subir o monte significa sofrer, ralar, pagar preço, negar a si mesmo. Subir o monte significa deixar Deus tratar a gente as questões do pecado, arrepender-nos dos nossos pecados. Significa a gente deixar os valores deste mundo. Porque os valores deste mundo é que colocam as pessoas nessa coisa de uma competição grosseira, uma competição ruim, feia. Numa escola nos Estados Unidos, teve uma competição entre os pacientes, os alunos com síndrome de Down, outras deficiências, e eles colocaram a turma para correr. E ensinaram eles a correr, fazer, que era uma competição, o alvo era chegar primeiro e tal. E aí startou a corrida e todos saíram correndo, aquela bala, desabalada a carreira. Aí lá para as tantas, no meio da corrida, um deles caiu no chão. E um olhou para trás e parou e voltou para ajudar. Os outros pararam e voltaram para ajudar. E aí, olha só que lindo. Foram lá, levantaram aquele que caiu e foram andando até a marca da chegada, e chegaram todos juntos. O Senhor quer fazer isso com a gente. O amor dele, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai. Somos salvos pelo mesmo Salvador, somos lavados pelo mesmo sangue, somos um só corpo. E o Senhor fala, sede, pois, benignos e misericordiosos, como vosso Pai é benigno e misericordioso. Então, deixar os valores deste mundo significa largar essa disputa desmesurada, quem é mais, subir o monte da comunhão. E quando todos sobem, o caráter de Cristo entalhado, cada um lutando contra os seus pecados, não contra os irmãos. Cada um oferecendo a sua vida ao Senhor para servir, para ajudar, para acrescentar no reino o que interessa ao reino. Então, vai trazer gozo e alegria, vai trazer paz, amor, vai gerar um clima de entendimento, de cooperação e unidade. E esta unidade é a base para a vitória da igreja. A igreja só vai vencer se ela estiver livre do pecado, livre dos julgos, dos falsos valores deste mundo e em unidade. Você, eu, nós não podemos gerar arrependimento. O Senhor é quem gera. Nós escolhemos avançar nesse processo. Confessar, refletir, deixar que Ele nos constranja pelos nossos erros. Do mesmo jeito, com relação ao arrependimento, também a unidade. Nós não somos capazes de gerar unidade, mas somos capazes de nos conectar em Cristo, com Cristo, de deixar o Espírito Santo tomar nosso pensamento, nossas emoções, crescer na comunhão com Ele. E Ele é a nossa unidade, porque Ele é um, é o mesmo Espírito, é um só Cristo, Ele é o cabeça. Então, na medida que a gente amadurece, sobe o monte, ele cresce e a gente diminui, ele é entronizado. A cabeça, o cabeça do corpo é entronizado sobre os seus membros. Ele reina. A realeza dele passa a reinar. Então, a unidade é uma coisa
natural do fruto da misericórdia, da benignidade, do amor, da comunhão uns com os outros. E cada um com clareza na sua própria identidade. Quem sou eu? Qual é o meu lugar? Qual é o meu papel? Qual é o meu tamanho real? O princípio de hierarquia organizado. Então, todo o corpo com as suas juntas e medulas, cada um cumprindo a sua parte, vai chegar na estatura de varão pleno, varão perfeito, como Paulo fala em Efésios. E isso, vitória contra o pecado, vitória sobre os valores do mundo, maturidade em Cristo, unidade em Cristo, juntas e medulas articuladas, o corpo funcionando, Jesus a cabeça reinando. Uau! Esse é o monte que Deus quer nos levar. Ah, pastor, mas eu não estou vendo isso na igreja, não. Você fica olhando para fora, olhe para dentro de você. Deus quer fazer isso dentro de você. E é na comunhão do corpo, é em você e na sua relação uns com os outros. E Ele está começando a fazer isso no meio do seu povo, aqueles que estão abertos, estão pagando o preço, estão buscando esta maturidade e vão alcançar essa vitória sobre o pecado e essa vitória sobre o mundo. Deus abençoe a sua vida. Nós, na próxima semana, se Deus quiser, vamos falar sobre o Monte Elias. É outro estágio. E o Monte João, este que falamos hoje, ele é um pré-requisito para a gente entrar na dimensão do Monte Elias. Deus te abençoe, a paz do Senhor.